Profetas desta geração, amém? Amém. Porque os profetas Elias, Moisés já profetizaram, mas esse é o tempo de nós fazermos a diferença. Nós somos os profetas dessa geração. Aleluia. Então vamos declarar que nos nossos dias nós vamos fazer diferença. Se são dias de Elias pregando a palavra de Deus, e esses são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E esses são dias de hoje,
louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Esse Deus grande e poderoso, Ele está aqui. Diga para Ele palavras de adoração, diga para eles palavras de amor. Adora o nosso Deus. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor. Você pode cantar? E todos hão de ver quão grande é o Senhor. Você pode levantar as suas mãos e declarar mais uma vez? Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver quão grande é o Senhor. Majestade, esplendor, está vestido o Rei. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai. Estás coberto de luz, e as trevas te cimam na sua presença. As trevas fazem dissipar. Tremenda é sua voz, tremenda é sua voz. Quão grande é o Senhor, cantarei quão
nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Este é o último louvor que nós vamos estar entoando. Ele fala que a minha alma canta ao Senhor, porque grandioso é esse Deus. Então não perca a oportunidade de declarar o seu amor por esse Deus nesta noite conosco. Senhor.
Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Inicialmente nós deixamos com todos os irmãos Romanos capítulo 13, que nos diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Com esse versículo, com esse texto da palavra, nós queremos, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos os irmãos, a todos os pastores e a todas as autoridades aqui, constituídas pelo Senhor, para que estejam à frente de alguma área da nossa cidade. Como presidente do Conselho de Pastores e Governador Valadares, o CONEP, eu quero convidar aqui à frente pastores, membros da diretoria do CONEP. Nós temos aqui presente conosco pastor Paulo Duarte, que é o vice-presidente do Conselho de Pastores, pastor Roberto Silva, que é pastor Paulo, ele é pastor da Igreja Batista El Shaddai e o vice-presidente do CONEP. Pastor Roberto Silva é pastor da comunidade Expressando Vida e é o segundo tesoureiro do Conselho de Pastores. Pastor Bruno Queiroz, que é o pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada e é o segundo secretário do Conselho de Pastores. Gostaria que esta diretoria viesse se acomodar aqui à frente. Ao lado deles, nosso convidado para esta noite nos trazer a palavra de Deus, pastor Jorge Linhares. Pastor Jorge Linhares é o pastor da Igreja Batista Getsemane e é o presidente do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. De maneira que nos sentimos honrados com a sua presença. Passou por uma cirurgia nesta manhã, mas se esforçou e está aqui hoje para nos trazer a palavra de Deus. Seja bem-vindo, sente-se aqui, pastor Jorge. Pastor Daniel Fialho, que veio acompanhando com o pastor Jorge, é o vice-presidente da Igreja Batista Getsemane. E lá atrás está o pastor Carlos, que cuida de todos os materiais do pastor Jorge Linhares. Nós também, irmãos, queremos nesta noite destacar que os poderes de uma nação, o legislativo, o executivo, o judiciário, todos eles são poderes de uma nação. Escolas, policiais, pastores e líderes. Enfim, todos que lideram lares, lideram escolas, lideram centros educacionais públicos e particulares. E também, com destaque, que nós temos aqui nesta noite, os sonhadores de Deus, como José, que foi um sonhador, que foi um grande líder, foi um grande homem antes mesmo de ser um líder. Nós queremos então dar a honra a todas estas pessoas. Nos 76 anos da nossa cidade, nós temos a honra de convidar
pessoas, algumas autoridades que vão representar todas as demais aqui no altar. Primeira delas, nós temos como autoridade máxima do governo do universo, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Ele toda a glória. Eu os convido para que aplaudam a pessoa do nosso Deus, Criador de todas as coisas. A Ele toda a honra, maior poder de todos os poderes. Vamos aplaudi-lo bem forte. Glória a Deus, ao nosso Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Aleluia. Graças a Deus. Convidamos então para que venham ocupar aqui ao lado, próximo dos pastores que vão compor esta tribuna. Nós convidamos a nossa prefeita, Elisa Costa, para que ela possa estar ali ao lado dos seus assessores, presidente da Câmara, Giovanni Honório. Nós convidamos demais vereadores, pastor Eliana, os vereadores que aqui se encontram, por gentileza, estão sendo recepcionados pelo pastor Paulo, podem ocupar um assento ali na tribuna. Convido aqui à frente também pastor José Geraldo, que é o diretor do Seminário Presbiteriano Renovado desta cidade, extensão de Cianorte, para que o mesmo também possa ocupar o lugar conosco aqui nesse altar. Convidamos também representantes da Polícia Militar. Nós temos aqui o Coronel Godinho. Por gentileza, o senhor, temos alguma outra autoridade do policiamento militar, além do coronel? Nós o convidamos, coronel, para que o senhor se acomode conosco. Seja bem-vindo. Convidamos também os representantes do Corpo de Bombeiros, que possam, está ali o presbítero Vandinho, e os demais que o acompanham podem se assentar conosco. Convido aqui à frente promotor de justiça, nosso irmão Randall, para que ele também possa se acomodar aqui à frente conosco. Por gentileza, isto. Convidamos o pastor Cleuber, que é o representante da 104 FM de Governador Valadares, que também nos deu aí toda a atenção em relação a este evento. Seja bem-vindo, Randall. Os demais pastores que ombrearam conosco para estar conosco nesse processo desse grande culto, pastores da nossa querida Igreja Renovada, quero convidar aqui o pastor Edemerson, que é o representante do nosso presbitério aqui nesta noite, a diretoria presbiterial. Pode se acomodar, se assentar ali, o pastor Manuel Sabino, que também é um dos professores do seminário. Quero deixar muito à vontade todos os irmãos, porque a partir de agora nós estamos nos estabelecendo como uma igreja que vai estar ministrando esse culto de louvor a Deus, de gratidão pelos 76 anos da nossa cidade. Então, dou as boas-vindas a todos os pastores, a todos os líderes. Todas estas pessoas representam uma liderança, mas você é um líder. A diferença que você tem feito é extraordinária. Por isso eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse para a pessoa à sua direita, à sua esquerda, bem forte: olha, você é um líder. Porque Deus te constituiu como líder. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Finalmente, eu gostaria de deixar aqui o convite para todos os pastores e líderes. Amanhã, às 8 horas da manhã, serviremos um café da manhã e teremos uma palavra com o pastor Jorge Linhares para pastores, presbíteros, diáconos, todas as lideranças que puderem estar aqui, inclusive também aberto aos seminaristas, com muita alegria. Nós assim o dizemos. Gostaria que todos vocês estivessem, porque logo às 8h30, pastor Jorge já vai estar assumindo a palavra, porque o seu voo, ele já deverá estar no aeroporto às 10 horas da manhã.
Então nós convidamos todos os pastores e líderes, mesmo os que não são integrados no conselho de pastores ainda, mas que assim possam fazê-lo. E amanhã é a oportunidade de você estar aqui nesse templo, a partir, no máximo, de 8 horas da manhã. Passo a palavra ao nosso vice-presidente do Conselho de Pastores, pastor Paulo Duarte, porque logo depois do pastor Paulo, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus, que será ministrada pelo pastor Jorge Linhares. Glória a Deus, a paz do Senhor. Boa noite a todos. É com alegria que nós estamos na casa de Deus num momento tão especial. E nós sabemos que nós, como igreja, temos uma responsabilidade muito grande, abençoar essa cidade. E Valadares é uma bênção, em nome de Jesus. Amém? E nós não poderíamos deixar de também termos a parte da oferta. A oferta faz parte do culto. E nós aprendemos que quando nós vamos à presença de Deus, nós não devemos ir de mãos vazias. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 7 e o versículo 8. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. A nossa fidelidade a Deus traz sobre a nossa vida a bênção de Deus. E eu quero orar por você agora, que vai estar ofertando o Senhor nessa noite, ministrando sobre a sua vida essa abundância que o Senhor tem para nós. Apresente a sua oferta ao Senhor agora. Senhor, nós abençoamos, ó Deus, o teu povo, aqueles que vão ofertar na tua casa nesse momento, Senhor. Pai, nós sabemos que o privilégio é nosso de ofertar ao Senhor, porque a recompensa vem do Senhor. E que a tua palavra se cumpra na vida e no coração dos teus filhos. Que eles vejam, Deus bendito, o resultado da fidelidade ao Senhor. Abençoa, Deus, cada dizimista e ofertante nessa noite. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Tenha liberdade de ofertar ao Senhor agora. Queridos irmãos, antes do pastor Jorge Linhares assumir o microfone e a ministração da palavra de Deus, nós queremos mencionar aqui algumas pessoas que fazem parte da liderança e do governo municipal, ao lado da prefeita Elisa Costa. Senhora Áurea Nardelli, secretária de comunicação, seja bem-vinda. Doutora Rosemary Mafra, que já tem sido uma bênção em nossa vida e a procuradora fiscal da nossa cidade. Cida Pereira, que é a secretária de Meio Ambiente. E o Jaider Batista, assessor especial da prefeita Elisa. Sejam todos bem-vindos e Deus os abençoe, em nome de Jesus. Muita alegria, pastor Jorge,
Entregamos, Senhor, a responsabilidade e a liderança espiritual deste culto para a glória do nome de Jesus. Quero. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, para todos. Eu me senti muito honrado em estar aqui hoje. Na verdade, a cirurgia não foi hoje, porque senão não estaria aqui, porque foi um rompimento de tendão no ombro, e foi uma cirurgia de 5 horas. E os médicos que me operaram são lá da igreja onde eu sou pastor. E eles esconderam de mim que essa cirurgia é das mais doloridas. É comparada a ganhar um neném. Se eles tivessem me falado isso, eu não teria operado. Então, eu fui operado, foi muito, mas muito. Para começar, eu fiquei 8 noites praticamente sem dormir. E essa noite, eu fui dormir 4 horas da manhã. E acordei às 6h30. E aí eu fui para o doutor fazer a revisão na cirurgia, que foi há menos de 20 dias, 18 dias atrás. E eu estou aqui hoje. Não poderia deixar de estar nessa cidade, juntamente com vocês, um povo tão abençoado, nosso prefeito, o pastor Edza, o pastor Paulo, pessoas com maior carinho, maior amor me convidaram. E eu até pensei em não vir, mas eu não poderia deixar de vir. 76 anos de uma cidade abençoada. E mesmo quando alguém brinca sobre Valadares, fala abençoando, né? Valadólares, né? Então, às vezes, Valadares. Então, dá um aplauso a Jesus por essa cidade, 76 anos. Que maravilha. Muito bom estar aqui. Todas as autoridades presentes. Me sinto honrado e é um privilégio para mim. Eu queria fazer uma meditação sobre os sonhos de Deus para uma nação. E isso está em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Meus livros estão ali fora, vai ser um prazer você poder adquirir para evangelizar. O nosso líder do governo ali na Câmara falou comigo que tem vários livros meus. É realmente interessante, muito importante. O livro ele vai em lugares onde nós não imaginamos. Não imaginamos. Sempre eu vou na penitenciária e eu chego com 50, 100 livros e os presos me pedem. Levei lá agora, foi um culto de autoridades, como esse aqui, e eu cheguei lá naquele lugar com uns 40 livros. Saí de lá sem nenhum livro, que as pessoas começam a me pedir. Então o livro realmente é muito importante. Esse aqui, o foco, objetivos. Esse aqui, ai que dor, ai que aflição. Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas. Honra. A Bíblia fala muito sobre honra. Honrar as pessoas enquanto elas estão vivas. A cultura brasileira honra muito as pessoas depois que elas morreram. E é diferente de países de primeiro mundo, que honram as pessoas enquanto elas estão vivas. Isso é muito importante. Ser bom faz bem. Isso é uma característica do cristianismo. Ame a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então nós somos diferentes do Mar Morto, que só recebe. Então isso aqui é muito legal. O dedo de Deus, eu era uma bênção. O poder da decisão. Grande livro para mudar a vida. Quando a morte chega à família. E um devocional lindo que Deus me deu. 365 dias, uma meditação diária. Eu tenho comprado livros, assim, em aeroportos, e muitos livros custam 60, 70 reais. Um livro desse aqui, olha, desse, uma capa com orelha, muito lindo, 20 reais. Para o povo de Deus. E se comprar 2, ainda custa 30 reais. Se você não tiver dinheiro, fale com a nossa querida prefeita, e ela vai, quem sabe, né, prefeito? Vamos encomendar lá. Vou mandar uns livros para você encomendar para as escolas. Eu sou diretor da associação, presidente da Associação de Escolas Cristãs, e tem muitos livros que é Bons Filhos, Futuro Garantido, Vícios, Como Pode Destruir uma Vida. Muito legal, vou mandar um kit. Na outra vez ela paga para vocês. Quem quer ganhar um livro da nossa prefeita? Olha.
Vamos ficar em pé, vamos para a leitura da palavra. Parabéns por essa linda igreja. Cada vez que eu venho aqui, e também na igreja do meu amigo também, pastor Paulo, eu vejo algo novo, lindo. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Então falou Deus todas estas palavras. Falou Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Que o Senhor, pois, nos abençoe, para que nós não atrapalhemos a glória dele aqui nesta noite, em nome de Jesus. Podem se assentar. Aniversário é momento de festa. É momento de gratidão. É momento de louvor a Deus. Na verdade, eu deveria estar nessa noite com o meu melhor terno. Deveria estar aqui com o meu melhor relógio. Porque nós estamos aqui para agradecer a Deus. Eu nem sabia a grandeza desse evento. Poder falar no aniversário de Valadares. Belo Horizonte completou 116 anos. Eu fui o preletor. Com a presença de todas as autoridades em Belo Horizonte no mês de dezembro. Foi uma festa. Então Deus está me dando oportunidades que eu jamais imaginei na minha vida. Como o pastor Edis disse no início, que José, antes mesmo de ser um grande líder, ele já tinha um sonho no coração. Talvez eu esteja pregando aqui hoje para o presidente do Brasil. Talvez eu esteja pregando para embaixadores. Talvez hoje você não seja uma grande autoridade aos olhos humanos, mas você já o é diante de Deus. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porque Deus, esse Senhor, que não precisava de nós, que não necessitava criar o homem, Ele criou. Quando eu comprei, Deus nos deu a oportunidade de nós comprarmos a casa onde eu moro, lá em Belo Horizonte, num bairro muito bom, que era um sonho. O grande arquiteto que era proprietário da casa, ele me disse: pastor Jorge, você está comprando a minha casa? Eu trabalhei 32 anos no banco, na Caixa Econômica. Me aposentei, então eu podia comprar imóveis. E uma coisa que ele me disse: pastor, eu tenho grande prazer em vender essa casa para o senhor. Estou vendendo porque ladrões já entraram aqui 7 vezes nesta casa. E eu entrei nessa casa. Eu não falei isso com minha mulher, senão ela não entraria. Mas estou lá há 15 anos. E graças a Deus nunca um ladrão entrou ali, porque passou a ser propriedade de Deus. Mas uma coisa interessante aconteceu. Ele disse: eu tenho um cachorro. E você quer o cachorro? Isso há 15 anos atrás. O senhor quer o cachorro também com a casa? Ou quer só a casa? Eu disse: deixe-me ver o cachorro. Minha mulher não gosta de cachorro. Eu já fui criado numa casa que tinha uns 10 gatos, uns 8 cachorros, e a maioria era fêmea. Então todo ano aumentava. Né? Casa com 11 filhos. A minha esposa é filha única. Diferença completa. Ah, gato não, gato solta pelo, cachorro faz cocô, mas todo mundo faz. Quer cachorro que pulverize tudo? Não. Quando eu vi o cachorro, e o cachorro me viu, nós nos apaixonamos um pelo outro. Só que era um pastor alemão, capa preta.
deste tamanho, chamado Master. Ele me viu ensinado, adestrado. E o Sérgio, o arquiteto, me disse: pastor Jorge, eis o cachorro. Ele tem 8 meses. E o cachorro veio na minha direção e começou a me lamber. Falei: já me dobrou. E esse cachorro, há uns 3 anos atrás, ele morreu. Depois de estar comigo 15 anos. Esse cachorro, para ele não tinha mês de agosto, não tinha dia de chuvas, dias de chuva, muita chuva, não tinha dor de cabeça. Eu chegava em casa, 23 horas, meia-noite, 1h, ele levantava e ia até o portão. Estava sempre alegre. O veterinário da igreja, grande veterinário, dono de uma grande clínica, cuidou dele. Não precisou minha esposa limpar nenhuma vez o canil. Ele era obediente, Master, o nome dele. Ele dependia de mim em tudo. Eu cuidava dele. E um dia, quando ele estava doente, já bem velho, não doente, envelhecido, e a veterinária disse: pastor Jorge, esse cachorro está com o senhor há 15 anos. Eu não quero que ele sofra. Eu vou ter que dar uma injeção nele para ele morrer. Porque ele já está com grande dificuldade. E eu fui até o canil. Falei: Master, acho que está chegando a hora de você ir embora. Foi uma dor tão grande, que ele olhou para mim assim, dizendo assim: a minha vida está em suas mãos. O meu destino está em suas mãos. Quando eu falo isso, até me dá um nó na garganta. Aí Deus falou comigo: eu não preciso de vocês. Do mesmo jeito que esse cachorro, que esse cão, você pode ter ou não ter, que não vai mudar a sua vida, assim eu criei o ser humano. Eu não preciso de ser humano para ser glorificado. Assim como esse cão, daqui uns dias, poderá morrer e ser substituído por outro. Cada ser humano eu poderia substituir por outro. Mas eu amei. E eu não deixei a minha veterinária executar o plano dela. E um dia escutei um gemido, porque ele estava ali, ele ficou mais uns 8 meses ainda vivo. E um dia escutei um choro, eu desci, ele tinha acabado de morrer. Ele dependia de mim, ele dependia das minhas ordens, ele dependia do meu dinheiro, ele dependia que eu providenciasse o veterinário para ele, as vacinas. Se eu largasse ele, se eu deixasse ele de lado, carrapato, dor de ouvido, chuva, fome, tudo. Assim somos nós. Deus não precisa de mim nem de você. Deus não precisa de nada. Ele é Deus. E um dia, Ele deu uma palavra para um povo, o povo judeu. O povo estava escravizado. Agora observe o que eu vou dizer aqui. Esse povo que estava escravizado, lá no Egito, eles não chegaram no Egito como escravos. Eles chegaram no Egito milionários. A família de José, eles eram milionários. José era o segundo homem lá no Egito. A família de José, o pai dele, Jacó, o filho de Jacó, que é José, era o segundo homem mais poderoso da nação. Os irmãos de José, todos eram riquíssimos.
A família de José, enquanto em todas as nações, em todas elas, a fome imperava, por causa de José, o Egito tinha comida para todo mundo. E a família dele ficou bilionária. Bilionária no Egito. Mas lá no Egito, eles não honraram a Deus. Eles não glorificavam a Deus. E durante 400 anos, eles foram massacrados pelos egípcios. Durante 400 anos, sem Deus, o faraó escravizou o povo rico e eles ficaram pobres. Começaram a trabalhar na olaria, amassando barro. A geração de José se tornou escrava. A geração de José perdeu a posição. Porque muitas pessoas servem a Deus quando estão pobres. Quando começa a melhorar de vida, esquecem de Deus. E a nação israelita esqueceu de Deus. E durante 400 anos, o povo de Deus construiu casas para o povo egípcio. Eu já fui ao Egito 7 vezes, 8 vezes, precisamente. E você vê tudo que foi construído pelo povo de Deus, porque o povo de Deus não soube viver servindo a Deus. E Deus então manda uma palavra. Manda uma palavra de que ele os tiraria dali. Que ele não os deixaria mais como escravos. Que havia uma terra prometida. Porque até as crianças dos egípcios, os egípcios mataram. Até as crianças dos judeus. Os menininhos, o faraó falou, mata essa meninada toda, mata essa criançada toda, acaba com isso. Acaba com isso, mata, porque está nascendo menino demais, mata todo mundo, mata, acaba com isso. E a ordem foi cumprida e mataram centenas e centenas e milhares de crianças judias. Por quê? Porque o povo de Deus não sabia. Aí Deus chama Moisés, 400 anos de escravidão, e fala com Moisés, por amor a José, não é por amor a esse povo, não, por amor a José, eu vou levar vocês para uma terra prometida. Porque José falou que ele não quer ficar aqui, o corpo dele tem que ser levado e sepultado lá no Israel de Deus. É uma coisa muito bonita a história. E aquele povo sai do Egito com toda a riqueza, todo o dinheiro. Deus humilhou o Egito. Deus mandou a praga da morte dos primogênitos para o faraó sentir o que é matar crianças. E em todos os lares, assim como nos lares israelitas, houve dor, lamento, sofrimento. Deus falou, eu, o Senhor, estou autorizando o anjo da morte passar em todos os lares dos egípcios. O anjo da morte só não vai entrar na casa do meu povo. Em todos os lares, todos os primogênitos morrerão, para o faraó aprender que não se massacra o povo de Deus. E também eu quero que o povo egípcio dê todo o dinheiro que eles têm. Toda a riqueza, toda a joia, toda a prata, tudo que eles têm de valioso, todo o diamante, eles vão devolver para a família de José. E Deus colocou 10 desafios para essa nova nação. 10 conhecidos entre nós, os 10 mandamentos. E esses mandamentos são para o povo de Deus. A palavra não tem tradução. Na verdade, a palavra no hebraico é desafios. Desafios. 10 desafios para uma nação vencer. Não existe povo mais poderoso do que o povo judeu na terra.
Por que que Deus escolheu o judeu, Israel? Porque era o povo mais pobre da terra. A Bíblia diz, eu te escolhi, porque eras o menor dentre todas as nações. Para que quando eu te engrandecesse, todos pudessem reconhecer que foi a mão do Senhor quem te abençoou. E o judeu, preste atenção, a população americana, norte-americana, que é a nação mais rica do mundo, é composta de 5% de judeus. 5%, 95% não são judeus. Só que a riqueza de toda a América do Norte, 90% da riqueza de toda a América do Norte se encontra nas mãos desses 5%. Rede Globo no Brasil é um exemplo. A TV Bandeirantes. Você vê as famílias de judeus, eles abrem uma portinha. Tudo por causa de Deus. E Deus então deu um mandamento. O primeiro, ele diz assim, olha, então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Aí Deus dá o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Primeira coisa que Deus falou. Então, Valadares, o Brasil pode mudar. Porque o Brasil hoje, a minha sobrinha desceu na Itália com cidadania italiana. Uma linda garota. Ela desceu e quando ela foi passar, entregou o passaporte, o italiano falou assim, ei, você veio arrumar homens? Ei, eu tenho um lugar para levar você, um bordel. Minha sobrinha falou, olha, você fala isso por quê? Falou, porque você é brasileira. E as brasileiras vêm para aqui para prostituir. E você é uma linda garota. É essa a imagem do Brasil. Sargentelli, as mulatas. A imagem do Brasil, samba. O Brasil é campeão em muitas coisas. A maior selva, a maior mata do mundo é a Mata Amazônica. O maior estádio do mundo era o Maracanã. O maior rio do mundo, Amazonas. A maior favela do mundo, favela da Rocinha. A maior população católica do mundo, Brasil, a maior população espírita aqui. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja evangélica brasileira. Só que o Brasil também tem o maior número de pedófilos. Tem o maior número de divórcios. Coisas que não acontecem nas televisões de fora, estão acontecendo aqui, homem beijando homem. Dentro da televisão e os lares todos recebendo isso. Vendo homem beijar homem no horário nobre, com as crianças acordadas. Na sala, homem beijando homem. E sabe o que o escritor da novela disse? Está na revista Veja da semana passada. O povo já está acostumando. Porque mulher já beijou mulher. Nós vamos deixar isso? Que Valadares seja protegida, que os nossos lares sejam protegidos. 76 anos não de derrotas, porque Deus vai cobrar de todos nós, se nós afinarmos para isso. Os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos políticos, nós temos que orar por eles, para Deus dar-lhes sabedoria, para que tudo aquilo que não for de Deus seja banido de uma cidade. Porque o Senhor quer ser o Deus do Brasil. Não é isso, pastor Hélio? O Senhor quer ser o Deus de Valadares. Ele quer ser o Senhor. Ele quer dominar esta cidade. Trazer gente. Enriquecer esta cidade. Tornar todo mundo próspero. Encher aqui de faculdades. Fazer os jovens de Valadares correrem para a igreja, largando as drogas. Os traficantes dizerem, não tem jeito, ali não vende drogas. Porque o povo é o povo de Deus. Que maravilha. Então ele disse, olha, não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Não é o dinheiro, não imagem nada, não quero nada. Eu sou o Senhor, diz aqui o texto. Olha, ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, nós não podemos criar deuses. Porque existe um só Senhor, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer ver o segundo mandamento? Que eu vou dar uma explanada rápida, objetiva. Olha o segundo.
O segundo é, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas de debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás cultos, porque eu sou o Senhor. O povo de Deus lá no Egito era obrigado a adorar o faraó. Era obrigado a ajoelhar. Olha o que eu vou dizer para você. Todas as vezes que Deus falou com o homem, todas, de Gênesis a Apocalipse, ele mandou o homem levantar. Todas as vezes que Deus falou com o homem, com uma mulher, ele falou, levanta. Porque Deus, ele quer que você tenha a imagem da vitória. Satanás é que joga o homem no chão, bêbado, drogado, na cela, nas cadeias. Satanás é que faz isso com o homem. Joga o homem no chão. Então, quando Deus, ele fala, eu não quero que você tenha imagem de escultura, para você não se prostrar diante dela. Eu quero que você entenda que você é maior do que essa imagem. Ele falou, você não vai fazer isso. O povo do Egito adorava tudo. Adorava gafanhoto, adorava o Rio Nilo, sacrificava crianças. Mas o nosso Deus não permite isso. Por isso que aqui dentro não tem nenhuma imagem. A imagem de Deus aqui, sabe qual é? Você. Que é criatura de Deus, que é filho de Deus, que é servo de Deus, que é abençoado por Deus. A imagem de Deus o criou. Então Deus, ele repudia. Quando a gente vê alguns prefeitos fazendo imagens e imagens aí nesse Brasil, vai inaugurar uma do Padre Cícero, não sei o quê, vai pôr onde é Aparecida do Norte. Deus olha e fala, o povo que me conhece não faz isso. O povo que me conhece não faz isso. Por isso que você pode se tornar um grande prefeito, um grande governador de uma cidade, um grande presidente do Brasil. Já pensou? Grande vereador, uma grande vereadora, diretora de uma escola, diretor de uma faculdade. Você pode se tornar um grande coronel, um grande general, como eu tenho na igreja lá, um grande general. O cardeal passou e todo mundo beijou a mão. Todos os generais. E o cardeal passou e no exército, todo mundo beijou a mão. A hora que chegou diante do general lá da igreja de Sêmen, ele falou assim, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. O cardeal passou direto por ele, porque ele era um crente. Ele sabe que não deve beijar a mão de homem. Todo mundo beijando e ajoelhando diante do cardeal. O crente falou, somente ao Senhor teu Deus. O cardeal olhou para ele e falou, esse aí conhece a palavra de Deus. Não tirou o olho dele. Não tirou o olho dele. O tempo todo, olhando para o general. Crente. A hora que terminou, o cardeal falou, qual igreja você é? Ele falou, sou da igreja batista. Servo de Jesus, convertido na Assembleia de Deus quando menino e servindo a Deus hoje. Sou da igreja de Jesus Cristo. É isso que Deus quer. Então tem gente que beija tudo. Beijando mão de macumbeiro. Se macumba fosse coisa boa, não chamava macumba, ia chamar boa cumba. Nós temos um Deus, gente, vivo, Senhor, que quer abençoar Valadares e fazer essa cidade uma cidade próspera, cheia do poder, cheia de graça. Valadares é do Senhor Jesus. Não vai ter traficante vindo aqui dominando, não. Não vou falar todos os mandamentos, nós vamos ficar aqui até 4 horas da manhã. Olha aí o versículo 7, que é o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente quem tornar o nome dele em vão. Sabe o que é isso aqui? É a chancela da prefeitura. A prefeita dizendo, eu não quero que ponha o meu nome onde eu não autorizei. Não use o meu nome. Isso aqui é o presidente da Câmara dizendo, eu não quero que ponha o meu nome onde eu não autorizei. É o pastor Edson aqui dessa igreja dizer, eu não quero que ponha o meu nome naquilo que eu não aprovo. Por isso que casamento de homem com homem, quer casar homem com homem, quer unir, faça isso, mas não põe o nome de Deus nisso. Vai lá no cartório, homem com homem, mas não põe Deus nisso não. Porque Deus não vai ter por inocente quem fizer isso. Quer unir com a mulher, quer ficar com a mulher com a mulher, quer envergonhar o nome de Deus, faz isso, mas não põe Deus não. Faça em Deus. Porque ele está falando aqui, não põe o meu nome naquilo que eu não aprovo.
Quer beber bebida alcoólica? Bebe, mas não fala que Jesus bebeu vinho, que não tem na Bíblia uma vez que Jesus bebeu vinho, a não ser na hora da crucificação, na noite em que foi traído. Eles diziam, ele assenta com pecadores, com bebedores de vinho, mas ninguém achou uma vírgula de erro em Jesus. Ele é Senhor. Ele disse, uma bebida eu tenho para dar ao povo, uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai. Então tem gente que quer beber. Você quer beber? Bebe, mas não põe Deus nisso não. Você quer pecar? A Bíblia diz, suje-se quem quer sujar, mas não põe Deus na sua sujeira. Quer fazer coisa errada? Faça, mas não põe Deus não. Quer adorar a imagem? Quer. Ah, mas é só uma veneração. É proibido por Deus. Porque o Senhor é Senhor. Deus não está de férias. Então ele falou, olha, esse mandamento é para ser obedecido. E aqui está o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado. A palavra sábado é a palavra descanso. Lembre-se que Deus estava falando para escravos. Ele disse, agora vocês têm um dia para descansar. Trabalhe 6 dias, mas arranje um dia para você passear, para você desfrutar do que você ganhou no trabalho. Você não é escravo. Escravo é que trabalha de segunda a segunda. Trabalha igual burro de carga. Deus falou assim, agora vocês não são escravos mais. Vocês agora podem descansar. Se a sua segunda-feira é o seu sábado, descanse. Vai para o shopping, vai para uma pizzaria, vai para um lugar onde tem um lago, vai pescar, porque como escravos, eles não podiam descansar. Então Deus falou, 6 dias você vai trabalhar, mas reserva um dia para você descansar. Então isso o povo de Deus tem que descansar, tem que sair de férias. Eu falei, pastor Paulo, vamos para Israel. Ele disse, vamos para lá. Vamos passear em Israel. 10 dias. Os outros irão arrumar nossa cama, vão servir para nós pizza. Você que é servo de Deus, vai para um salão de beleza, senta lá e põe seu pé e põe todo mundo para trabalhar em você. Vai num lugar, você que é um homem abençoado, né? Sai. Fala, eu quero um sapato novo, que agora você não é escravo mais. Não fica trabalhando. A minha filha falou, pai, o senhor pode olhar a neta? Eu falei, eu gosto demais da minha netinha, eu tenho 4 netinhas. Eu falei, e o que você vai fazer? Ela falou, vou passear. Eu falei, então não. Você pode deixar a netinha aqui, mas você tem que ficar também. Porque quem vai trocar a fralda dela? Eu já troquei as suas. Tem vó boba que está trocando, cuidando dos netos. Quem arrumou o menino foi a filha, e você que é vó está trabalhando para sua filha. Deus falou, você vai trabalhar, mas você vai descansar. Diga para quem está do teu lado assim, olha, não é vergonha descansar. Escolha o seu sábado. Se for sábado, é sábado. Se for sexta-feira, é sexta. Né? Descansa. Descansa. Povo de Deus. Dá um aplauso a Jesus você descansar. Você pode ter um carro bom. Tem um carro bom. Pode ter uma casa boa. Tem uma casa boa. É legal você sentir rei. Chega numa churrascaria e fala. Vem o garçom, você fala, uma picanha, por favor. Diz o Senhor, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha outra coisa aqui para a gente já ir descendo. Olha, versículo 12, o 5º mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Eu sou pastor já há quase 40 anos. Liderei durante 3 anos 17 mil pastores, líder do CIMEB. Eu ficava pensando, por que tem pessoas que são felizes? Por que tem pessoas que na vida tudo dá certo? Sabe por quê? Porque são bons filhos. São pessoas que foram bons filhos, honraram o pai, honraram a mãe. Tem mãe que fala com o filho assim, minha filha, eu estou com uma dor de cabeça, vai lá comprar um remédio. Ah, mãe, eu estou tão cansada. Tem filho que quer dar para a mãe, sabe o quê? Caixão com ar-condicionado. A mamãe vai ter uma sepultura de primeira. Mãe não quer sepultura de primeira, não. Mãe quer filho de primeira. Pai, quando o senhor morrer, o senhor vai ver, eu vou pôr um granito em cima da sua sepultura. Vou pôr um telefone celular para o senhor, que o senhor vai vibrar com ele.
que eu vou fazer com o telefone celular e o dedo do caixão? Por isso que o Senhor ensinou a nação. Quer ser próspero? Quer ser abençoado? Honra a teu pai e a tua mãe. Quer ter um lar abençoado? Você que é filha? Honra a sua mãe. Dá roupa de marca para ela. E você usa o de segunda. Fala com sua mãe, mãe, vai passear hoje, eu vou arrumar a casa, eu vou dar a cera aqui hoje. Ô mãe, nunca mais só precisa limpar o banheiro, eu sou a limpadora de banheiro dessa casa. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te honrar na rua, do lado de fora. Deus vai pôr na tua vida um namorado abençoado, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E você terá empregadas. Você quer ser próspero? Honra teu pai e tua mãe. Compra um carro para o seu pai, para sua mãe. Compra um carro para sua sogra. Compra um carro para o seu sogro. Fala com sua mãe domingo, você vai ficar em casa hoje, mamãe quietinha. Eu vou fazer o almoço para a senhora. Não tem filho que chega e fala, mãe, cadê o almoço? Vai tomar na cara de Deus, hein? Deus vai ficar, olha o mandamento. E por fim, o sexto mandamento, não matarás os sonhos, não matarás aquilo que eu tenho te dado, não adulterarás, você não precisa de ir em casa de prostituição, Deus tem a mulher para você, querida, o homem, não furtarás. Sabe o que o Brasil é hoje? Piada. Sabe o que é sinônimo de político hoje? Eu tenho na igreja deputado federal, tem deputado, tudo quanto é jeito. Sabe o que é sinônimo hoje? De ladrões, de bandidos, de bando. Um policial da nossa igreja prendeu um ladrão e falou assim, o senhor está prendendo porque eu sou um ladrão, eu queria ver o senhor dar voz de prisão para esses políticos que tem aí. Então, em nome de Jesus, que Deus guarde esta cidade de gente desonesta, que Deus abençoe a nossa prefeita, que ela tenha junto de si não predadores, não abutres, não pessoas aproveitadoras, mas que ela tenha secretários, homens de Deus, não pessoas que superfaturem, porque o que está acontecendo no Brasil com os estádios é um absurdo, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus nos guarde com tudo que está acontecendo, porque a população está totalmente revoltada e nós temos que ter políticos abençoados. Ó Deus, levante sua mão aí. Abençoe a cidade de Valadares, abençoe a prefeita, Deus, abençoe os vereadores, os secretários, abençoe, Deus, as delegacias, abençoe, ó Deus, a Câmara de Vereadores. Não deixe, Senhor, que os políticos daqui sejam conhecidos como homens de Deus, ó Pai, como mulheres de Deus. Guarda esta cidade, Deus, guarda esta prefeita, Deus, guarde esta mulher. Guarda a prefeitura, Deus. Todos os demônios que atuam nas prefeituras sejam mandados embora. São 76 anos, ó Deus. Que o Senhor levante nesta cidade, Deus. Gente que ama esta cidade. Gente que verdadeiramente sabe que não vale a pena roubar. E o último mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o 9º. E o 10º. Está no versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo, porque eu sou o Senhor que tenho tudo para te dar. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu escrevi esse livrinho, Os 10 Desafios de Deus. Eu queria que você abrisse as suas mãos e você agradecesse por essa cidade de Valadares. Ontem foi notícia nesse Brasil, estava vendo na televisão, uma briga de trânsito, um sujeito pegou um capacete, bateu na cabeça do outro e matou. Isso não pode. Em São Paulo, briga de trânsito, um pega o punhal, um homem sai do carro, não respeitando o filhinho dele dentro do carro, nem a esposa, e vai discutir com o caminhoneiro. E uma criança de 1 ano se torna órfã. Abre suas mãos assim, pede a Deus. Pede a Deus para abençoar essa terra. Pede a Deus para abençoar. Coloque-se nas mãos de Deus. Fale, Deus, toma conta dessa terra chamada Brasil. Toma conta dessa terra chamada Brasil.
Um homem teve coragem de colocar alguns políticos na cadeia. Mas os políticos estão, alguns lá, já arranjando um jeito de sair. Meu Deus, isso é para você entender a maldade do homem. Os homens foram para a prisão, eles querem sair. O que o Zé Disseu tinha que fazer, prefeito? Dizer assim, puxa, eu estou na cadeia, eu vou lutar para melhorar o sistema penitenciário. Não, sabe o que ele falou? Eu quero sair. Eu quero ir embora. Há poucos dias foi a Mega Sena, não foi? Eu assisti pela televisão, porque eu sou uma pessoa, eu estudo, eu dei aula em faculdade. Não sou qualquer um, graças a Deus. Preguei nas duas postas do governador e preguei no Senado e na Câmara Federal, no culto, lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Eu assisti em dezembro a Mega Sena. E a Rede Globo, a Rede TV, a Band, todos os canais de televisão, o SBT, perguntaram às pessoas, se você ganhar o prêmio da Mega Sena, o que você vai fazer com o dinheiro? Todos falaram, eu vou viajar, eu vou passear. Não teve um que tenha dito, eu vou construir uma creche, eu vou construir um asilo, eu vou dar alguma coisa para os pobres, eu vou construir 30 casas. Sabe por quê? Porque o homem sem Deus, ele só pensa em si mesmo. O homem sem Deus, ele só pensa em si. Mas um dia, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Reis, sacerdotes, pastores, padres, prefeitos, senadores, Fidel Castro, ateus, todos. E o Senhor dirá, vocês que têm Jesus, entrem para o gozo do teu Senhor. E vocês que não têm o Senhor Jesus, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Você quer fazer parte de qual grupo? Por isso que eu disse, levante as mãos e vamos orar. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para pregar num aniversário de uma cidade. Mas eu procuro pôr Jesus lá em cima. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para realizar uma cerimônia de casamento. Mas estou acostumado a ver. Todos os sábados eu e o pastor Daniel, quando nós terminamos a cerimônia de casamento, em vez do povo sair, eles vêm todos no altar e dizem assim, primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus. Padrinhos, noivos, noivas, que falam, eu estou entendendo o que é a palavra de Deus. Senhor Jesus, 76 anos de Valadares, esta cidade, ó Deus, ela precisa da tua proteção. É um povo maravilhoso, Senhor. O valadarense é maravilhoso, ó Deus. Eles são obedientes, Senhor. Guarda esta cidade. Guarda, Senhor, as famílias. Guarda as crianças. Levanta, ó Deus, pessoas que estejam ocupando cargos e que podem fazer alguma coisa, porque as igrejas têm feito. O Romeu Tuma, líder da Polícia Federal, disse, hoje eu sei o bem que uma igreja evangélica faz para uma nação. O Romeu Tuma disse, eu não sabia. Agora eu sei que a igreja tira traficantes da rua, tira bêbados da rua, tira prostitutas da rua e faz com que eles sejam gente. Mas quando ele falou isso, ele já não era uma pessoa influente mais,
Que Deus levante pessoas que podem mudar a situação. Que Deus levante pessoas aqui nesta noite que digam: Senhor Deus, seja o Senhor de Valadares. Obrigado a Deus, porque eu sei que aqui as igrejas evangélicas têm tido o apoio da prefeitura. Obrigado porque a prefeita está aqui do início ao fim do culto. Porque na maioria das cidades que eu tenho ido, os prefeitos chegam alguns segundos e vão embora. Porque tem muitos compromissos. Mas que a bênção do Senhor venha sobre esta mulher. Por ela estar aqui desde o primeiro momento até o último. Nós abençoamos a vida dela. De todos aqueles que fazem parte da sua equipe. E que ela tenha experiências reais. Quando ela abrir a Bíblia para ler. Que o Senhor fale com ela. No escondido da alma dela. Onde ela entrar num lugar sozinha. Que ela perceba que o Senhor estará ali com ela. Dando sabedoria. Livrando-a. Eu vim aqui, ó Pai, como profeta do Senhor. Eu não sei se este é o meu último sermão. Eu não sei, nós não sabemos se vamos amanhecer amanhã. Mas eu quero deixar essa palavra. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou suficientemente capaz de suprir todas as suas necessidades. Dá um aplauso para Jesus, o Rei dos Reis. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus ilumine você hoje e sempre. Amém. Graça e paz, amados. Nós vamos fazer um momento muito especial, um clamor a Deus agora. Ouvimos uma mensagem muito abençoada, uma mensagem bastante propícia para o momento, uma palavra de Deus, resposta já das nossas orações. Eu gostaria de convidar todos os pastores que estão presentes aqui para subirem aqui, por favor. Nós vamos orar pelas autoridades, vamos orar por todos os habitantes dessa cidade. Nós sabemos, amados, o que tem acontecido na nossa cidade. Parece que Deus trouxe algumas revelações, né? E mostrou claramente ao pastor Jorge. É o Espírito Santo mesmo que direciona. E diante de tudo que nós ouvimos, nós precisamos despertar a igreja do Senhor para orar, para interceder. Amados, nós sabemos que é a oração que vai resolver. A Bíblia nos ensina a respeito disso. E os profetas de Deus, os pastores que aqui estão nesta noite, juntamente com todos esses profetas também que estão aqui, esses irmãos, irmãs, eu quero fazer menção de algo muito importante. Deus tem nos levantado o CONEP, o Conselho de Pastores da cidade, com um projeto muito especial de intercessão, de clamor pela cidade, que é o projeto Alerta GV, Aliança de Líderes Evangélicos para a Transformação e Avivamento de Governador Valadares. Cada homem de Deus, mulher de Deus, orando 7 minutos por dia, para Deus mudar a história dessa cidade. E eu sei que Deus já está agindo, Ele já está operando. Amados, a Bíblia Sagrada nos diz, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos a toda oração que se fizer neste lugar.
a chave. Agora é interessante que primeiro Deus está dizendo, se humilhar. Quer dizer às autoridades que aqui estão, se humilhar. Humilhar é reconhecer o poder, a grandeza, a autoridade, o domínio de Deus. Se humilhar, não diante de imagens, de escultura, como foi falado aqui, mas diante do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se humilhar. Primeiro passo para a vitória, se humilhar. E depois Deus diz, orar e buscar. É necessário orar e buscar. E Deus fala, se converter dos seus maus caminhos. Pastor Jorge falou tudo aqui nesses 10 desafios, esses 10 mandamentos. Converter dos seus maus caminhos. Deus ele está dizendo que só vai ouvir a oração depois que nós nos convertermos dos maus caminhos. Quantas coisas horríveis têm acontecido nessa cidade. Quanta corrupção, quanta violência, quantos assassinatos, quantos abortos provocados, quantas situações terríveis, coisas que têm entristecido o coração de Deus, que deixa Deus profundamente triste. Deus quer abençoar Valadares, Deus quer mudar a história dessa cidade, mas Ele está dizendo, converta dos maus caminhos, remova o pecado, remova a idolatria, remova a feitiçaria, remova a violência, remova a corrupção, a perversão sexual, a imoralidade, remova. E eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei esta terra. Deus vai sarar esta terra. Eu vou pedir que os pastores estendam as mãos sobre as autoridades. Eu vou convidar aqui a prefeita, os vereadores, secretários, por favor, venham aqui à frente, as autoridades militares, judiciárias, por favor, todas as autoridades da nossa cidade. Poder judiciário, poder executivo, legislativo. Nós vamos agora orar. Estenda as mãos, igreja. A Bíblia diz em Efésios que Deus entregou autoridade para a igreja. Nós somos a igreja do Senhor e a autoridade está em nós. É os profetas de Deus abrir a boca para fazer diferença. É o profeta de Deus abrir a boca nesta noite. Ó Deus amado, Deus querido, nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor nos permitiu 76 anos. Foram 76 anos de lutas, de muito trabalho, mas também, meu Deus, de muitas situações que entristeceram o coração do Senhor. E nesta noite nós estamos aqui numa só fé, meu Deus, crendo no teu poder, no teu milagre, sabendo, ó Pai querido, que só o Senhor pode mudar a história desta cidade. Só o Senhor pode mudar a história desta cidade, meu Deus. Por isso, Pai, nós nos humilhamos diante de Ti e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. E nesta noite, com nossas mãos estendidas, nós abençoamos agora as autoridades dessa cidade. Abençoamos o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, a polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros. Oramos pelas autoridades, meu Deus. Colocamos em tuas mãos cada empresário desta cidade. Colocamos nas tuas mãos, meu Deus, todos os empreendedores, profissionais
profissionais liberais, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus querido, oramos por todos os bairros dessa cidade, oramos, meu Deus, por todos os moradores dessa cidade, e o Senhor vá ao encontro a cada um deles agora, abençoando aqueles que são viciados em drogas, estão envolvidos no tráfico de drogas, meu Deus, na violência, meu Deus, na corrupção, na idolatria, na feitiçaria. Tem misericórdia, Pai, derrama o fogo dos céus para banir todo o pecado, para remover todo o pecado, e o Senhor tenha plena liberdade para operar, para transformar completamente a história da nossa cidade. Juntamente aqui, Pai, nós profetizamos que governador Valadares é do Senhor Jesus Cristo. Governador Valadares é do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se você crê, aplauda, glorifique ao Senhor, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Deixa eu profetizar algo aqui, amados. No ano que vem, no aniversário dos 77 anos de governador Valadares, nós vamos sentir o resultado desta oração que fizemos. Porque essa oração não vai parar aqui não. Vamos continuar orando. Deus abençoe a todos. Pode se assentar. Maravilha, irmãos. Glória a Deus. Partindo já para o encerramento deste maravilhoso culto, eu gostaria de deixar aqui o Pedro Henrique. Encontra-se lá no aeroporto de Viracopos, em Campinas. E ele disse: pastor, enquanto eu aguardo o voo para Goiânia, eu estou acompanhando o culto ao vivo aqui da igreja. Glória a Deus. Senhor te abençoe, Pedro, e abençoe poderosamente sua vida. Irmãos, encerrando esse culto, nós queremos externar aqui a nossa gratidão ao pastor Jorge Linhares. Pastor Jorge pastoreia mais de 30 mil pessoas na Getsemane. Grande pastor, um grande homem de Deus. Tem presidido o Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Pastor Jorge tem sido uma bênção para o mundo. Glória a Jesus. Prefeita, nós ficamos muito honrados com a sua presença nesse culto. Hoje é um culto de ação de graças pelos 76 anos da nossa cidade. E a senhora tem sido uma bênção, e nós oramos para que cada dia o trabalho que você tem realizado seja um trabalho profícuo e abençoado. Todos os eventos que nós tivemos aqui em nossa igreja, com todo o respeito a todos os prefeitos que já passaram por Valadares, mas a prefeita Elisa Costa, todos os eventos que nós a convidamos, ela nos honrou, do começo até o final do culto. Nós louvamos a Deus pela sua vida e desejamos que este ano de 2014 seja um ano de dupla honra na sua vida. Em nome de Jesus, você, Giovanni, presidente da Câmara Municipal, Deus o abençoe, Deus o honre. Nós temos aqui um promotor de justiça representando o Poder Judiciário, um homem de Deus, um servo do Senhor. Nosso Deus te abençoe, Randall. Ele possa continuar te fortalecendo. Temos um coronel, ali o coronel Godinho. Nós queremos que a cada dia que passar a sua vida, possa continuar brilhando para a glória de Deus. Os vereadores, os representantes do Corpo de Bombeiros e os demais pastores. Eu quero convidar a igreja para nós nos colocarmos em pé. E vou convidar aqui o meu colega de líderes ministerial, pastor Manuel Sabino, que é um dos integrantes do Conselho de Pastores da nossa cidade, para que ele impetre a bênção apostólica. Antes, porém, pastor Manuel, eu gostaria de reforçar o convite, para que todos possam estar aqui amanhã com o pastoreamento de pastores, uma palavra
profética do pastor Jorge Linhares para todos os pastores da cidade, independentemente de qual denominação você pertença. Nós o convidamos para estar aqui, se possível 15 para 8, antes das 8 horas, porque o tempo do pastor Jorge amanhã será bem escasso em função do seu voo, que já está marcado para as 10h30 da manhã. E ele tem que estar lá, então, pelo menos 40 minutos antes para o check-in. Então vamos aproveitar cada segundo com este santo varão de Deus. Amém. A paz do Senhor, convido-os a colocar as suas mãos sobre o coração, vamos impetrar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito, seja sobre todos vós em todo sempre. Amém.